Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar da Reforma Protestante, que ocorre dentro do período de consolidação do Antigo Regime. O que era o Antigo Regime? A partir do século XVI, uma nova forma de organização social desenvolve-se nos Estados modernos, que se formam entre os séculos XIV e XV. Essa organização ficou conhecida como Antigo Regime e se pautava mais ou menos por três critérios. Essa organização do Antigo Regime se configurava ao dar à nobreza e ao alto clero a isenção de impostos, a ocupação de cargos importantes e inúmeros privilégios. A inquietação religiosa. No início da Idade Média, várias regiões estavam devastadas pela guerra, pela fome e pelas pestes. Por medo da morte e da ira de Deus, as pessoas passaram a se preocupar ainda mais com as questões religiosas e com a espiritualidade, como por exemplo com a salvação da alma. Como obter o perdão? Não se conseguia o perdão apenas por meio da fé. Havia as indulgências, que se davam através da realização de obras. Para alcançar a salvação, os fiéis deviam cumprir rigorosamente os mandamentos, os sacramentos e os ritos mecânicos e complexos da Igreja Católica. A religiosidade em crise. Alguns cristãos da época se sentiam desamparados pela Igreja, pois achavam que a Igreja se preocupava mais com os assuntos políticos do que com os temas espirituais. Diante disso, parte dos cristãos europeus se afastaram gradativamente da Igreja Católica, em busca de uma nova religiosidade. Assim, eles vão sofrendo influências do judaísmo, do islamismo e de outros cultos tradicionais germânicos. A difusão das ideias. O século XVI da Europa foi marcado por grandes transformações culturais sob a influência do humanismo. Novos pensadores passaram a promover novas ideias a partir do racionalismo. Os ideais de liberdade renascentista impulsionaram os europeus a inovarem sua mentalidade no campo da ciência, da economia, da arte e também da religião. O humanismo é um movimento intelectual que surge no século XV, que promove a ciência e os valores humanos por meio das obras da antiguidade clássica greco-romana. O racionalismo é a ideia de valorização da razão humana como o melhor meio para se compreender os fenômenos do universo. O contato cultural com outros povos na expansão marítima. Contribuiu para o aprimoramento dessas ideias do humanismo do Renascimento. Os muçulmanos e bizantinos haviam conservado as obras antigas dos grecos romanos em suas bibliotecas e apresentaram essas obras aos estudiosos da Europa renascentista. Ocorria assim a difusão e a valorização desses conhecimentos. Vai surgir aqui a imprensa de tipos móveis, de Johannes Gutenberg, no século XV. A imprensa de livros agora era mais eficiente do que a cópia manuscrita de livros, feita nos monastérios. E também vai permitir a um número cada vez maior de pessoas o acesso a essas novas informações. As reformas religiosas do século XVI foram fundamentais para a configuração da Europa moderna. Os movimentos mais importantes vão ocorrer na Alemanha, na França, na Suíça e na Inglaterra. É importante lembrar que estas apresentaram características específicas. A reforma de Martinho Lutero vai ocorrer na Saxônia, atual Alemanha. O líder foi Martinho Lutero, nascido em 1483 em Eisleben, entrou para a ordem monástica dos agostinianos e manteve uma vida rigorosamente pautada nos princípios católicos. A viagem de Lutero a Roma em 1510. Após essa viagem, em 1510 a Roma, Lutero percebeu que muitos líderes da Igreja Católica haviam se corrompido ao estimularem, entre outras coisas, a venda de indulgências. Preocupado, começou a escrever o que viria a ser chamado mais tarde de as 95 teses da Reforma Protestante. A fixação das teses em 1517. Lutero, ao fundamentar sua doutrina, se baseou em três grandes ideias. A da justificação pela fé, onde a salvação cristã se dá pela fé em Deus e não pela compra de indulgências ou pela prática de rituais católicos. 2. Somente a Bíblia pode revelar a vontade de Deus e, portanto, não há necessidade de interpretação desta por um clérigo católico. E 3. O sacerdócio universal.
Era o princípio de que todos os fiéis seriam membros do sacerdócio, eliminando assim a diferença entre leigos e clérigos. Portanto, o novo cristão protestante ou luterano poderia fazer a leitura da Bíblia de forma direta, sem a interpretação de um terceiro, um clérigo da Igreja Católica. A tradução para o alemão. Lutero vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, e isso vai permitir que mais pessoas tenham acesso ao texto sagrado e também vai contribuir para a sistematização e consolidação da língua alemã. O calvinismo, outro grande movimento reformador iniciado pelo francês João Calvino, nascido em 1509, católico que se converteu a Lutero, teve de fugir da França e se fixar na cidade de Genebra, na Suíça, em 1536. A doutrina calvinista se caracteriza por alguns aspectos. A predestinação, onde se acredita que a salvação do homem se dá por uma determinação prévia do próprio Deus e não pelas suas capacidades ou realizações de obras. E 2, pela supervalorização do trabalho. E é importante destacar que essa teologia calvinista vai ser extremamente adaptada ao sistema capitalista, uma vez que ela supervaloriza o trabalho e, portanto, vê o cristão que prospera materialmente como alguém que é abençoado por Deus. Como saber que um cristão é realmente fiel e abençoado por Deus? Se ele for um cristão próspero. Calvino assume o governo de Genebra, na Suíça. Calvino, ao se deslocar da França para Genebra, vai assumir o controle da cidade e vai estabelecer um governo baseado em suas doutrinas. Ele vai governar com muita rigidez e, para isso, ele vai criar um consistório, um órgão composto por 3 sacerdotes e 12 burgueses, eleitos por um conselho municipal, que vai ser responsável pela regulamentação do comportamento dos cidadãos, acerca de como se vestir, como se portar em casamentos, enterros, festividades, e também vai proibir teatros e tabernas. Um outro exemplo dessa rigidez do governo de Calvino será o estabelecimento de uma educação cristã no sistema de ensino, que vai da educação infantil à universidade. O calvinismo vai se espalhar por todas as regiões da Europa, e seus seguidores vão ficar conhecidos por termos bem regionais. Por exemplo, na França, os calvinistas serão conhecidos por huguenotes, na Inglaterra de puritanos e na Escócia de presbiterianos. É importante observar que na Holanda e na Dinamarca o protestantismo vai se tornar a religião predominante. A reforma protestante na Inglaterra. Diferentemente de outras reformas religiosas pela Europa no início do século XVI, o movimento reformista na Inglaterra foi comandado pelo próprio rei Henrique VIII. Por não conseguir um herdeiro com a rainha Catarina de Aragão, o rei Henrique VIII pediu ao Papa o cancelamento de seu casamento, para que ele pudesse casar com uma dama da corte, Ana Bolena, que estava grávida dele. Como a anulação não foi concedida pelo Papa, o rei Henrique VIII tomou medidas que restringiam a influência do clero romano e do papado sobre a igreja inglesa, iniciando assim a reforma protestante na Inglaterra. É importante ressaltar também outro motivo para a reforma protestante na Inglaterra, que era o desejo da monarquia de se apoderar tanto das riquezas quanto das terras da Igreja Romana na Inglaterra. Outros movimentos reformadores. O Zwinglianismo, fundado pelo religioso suíço Ulrich Zwingli, negava muitos dos rituais católicos, como o culto às imagens e a celebração de missas. Defendia que a Bíblia era a única portadora da palavra de Deus e não a Igreja Católica. Essa doutrina perdeu força com a morte de Zwingli em luta contra os católicos. Outro movimento reformador é o anabatismo, liderado por Conrad Grebel. Formaram um grupo divergente do Zwinglianismo. Os anabatistas, o novo batismo, não aceitavam que o batismo fosse feito em crianças, pois acreditavam que somente os adultos podiam decidir sobre sua religiosidade. Formaram comunidades isoladas onde a religião comandava todos os aspectos desta sociedade.
os anabatistas foram duramente perseguidos, né? Seus princípios influenciaram outros grupos como os batistas e os quakers. Bem, esse vídeo foi um resumo sobre a reforma protestante. Espero que vocês gostem. Dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima.